No nome do Senhor logo após. Neste momento que você chegou à casa do Senhor para adorar, para bendizer, para magnificar, deixa o Espírito Santo ter liberdade sobre a tua vida nesta manhã. Você veio num dia especial, o dia do Senhor. A Bíblia diz que João estava na ilha de Patmos por causa da palavra. E quando ele estava naquela ilha, ele ouviu voz por trás de si que dizia, que falava com ele. E ele percebeu que era um dia especial. E esse dia, o dia senhorial, o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele é um dia importante para nós. Não é o dia do futebol, não é o dia do passeio, não obstante isso não ser pecado, não obstante isso não atrapalhar a tua vida espiritual, mas é um dia em que nós nos reunimos para nos rendermos diante do Senhor Jesus. Nesta manhã, se você der liberdade, o Espírito Santo pode estar descansado. Ele vai ministrar segundo a sua necessidade, segundo o poder dele. A soberania de Deus impera neste ambiente aqui, o poder de Deus manifesta aqui, a presença de Deus também é real aqui. Já tivemos uma escola dominical abençoada nesta manhã e agora nós viemos para celebrar o nome precioso do Senhor, Pai Celestial, Deus de glória. Nesta manhã, Senhor, quando nós nos reunimos diante da Tua soberana presença, Pai, a Tua palavra diz que os céus anunciam a obra de Suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Deus, e nós temos um privilégio maior, Senhor, de nos reunirmos para adorar, para magnificar, para celebrar o Teu nome santo e o Teu nome precioso. Que nesta manhã, Senhor, todo espírito de distração, de tristeza, de angústia seja repreendido e que uma unção de alegria, de gozo, de compromisso, de aliança com o Senhor possa permear este ambiente. Espírito Santo, toma o controle. Espírito Santo, faça a Tua vontade nesta manhã. Espírito Santo, examine, esquadrinha, sonda cada coração e leva-nos ao espírito de quebrantamento nesta manhã. Senhor, tenha misericórdia daquele que está fraco, do que está desanimado, do que está enfermo. Senhor, cura, traga ânimo, traga coragem, Pai. Abençoa os irmãos que estão a caminho, traga em paz e em segurança, e que a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa imperar nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vejo o Rei da Glória.
sua mão assim para o céu e diga glórias ao nome precioso de Jesus. Nós vamos estar adorando o nome do Senhor. Você pode se assentar com duas canções da harpa cristã e logo após estaremos fazendo a leitura do texto sagrado juntamente com o cooperador irmão Tiago, que estará lendo com a igreja. Após as duas canções da harpa cristã, nós estaremos ouvindo a leitura da palavra do Senhor, que vai estar também orando em seguida. Vamos adorar o nome do Senhor. 305 da nossa harpa cristã, meus amigos. Aleluia, Jesus. Somos todos soldados de Cristo Jesus. O Senhor Jesus se faz presente nessa manhã, meus queridos. Sinta-se à vontade de adorar Ele com louvor. Sinta-se à vontade de adorar Ele com a palma, se sentir o seu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus.
Tiago indo conosco o texto bíblico. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, livro de Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo 19. Estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor do verso 11 até o verso 16. Dias atrás estávamos perante uma dita profecia que ditava o fim do mundo. Nós já fizemos observações acerca disso durante o ensino da palavra na escola bíblica dominical, que vem falar também, encaixar muito bem. Deus, de uma certa forma, veio de uma forma harmoniosa. Ele, já sabendo de tais coisas, revelou ao seu servo, comentarista da revista, acerca do reino messiânico, o reino de Jesus Cristo. Mesmo quando após esse dito fim do mundo, que todos nós sabemos muito bem que não chegou a vir a acontecer, ele vem trazer a base daquilo que nós cremos, daquilo que nós sabemos, de que o mundo não acabaria, porque ainda muitas coisas estão por acontecer. E a igreja de Cristo, neste capítulo 19 e o verso 11 ao 16, estaremos lendo, também fala acerca desse dia que nós estaremos com Cristo. Quantos encontraram podem dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestiam de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Este é esse Jesus Cristo que nós já louvamos o seu nome, aleluia, pelo sangue dele que manou no Calvário. Assim, ele nos resgatou para fazermos parte deste grande exército que com ele pelejará contra o mal e por fim vencerá, para a honra e glória de nosso Deus. Estaremos orando neste momento, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a estar levando essa palavra para poder engrossar o número desse exército, que não seja somente nós, aqueles que nós conhecemos, que já servem ao Senhor, mas que Ele nos enche de coragem e intrepidez na pregação da sua palavra, para poder resgatar mais e mais vidas para fazer parte desse exército. Amém? Oremos. Meu Deus, meu Pai, celebramos e bendizemos o Teu nome, meu Jesus, porque nós somos um povo, ó Deus, escolhido por Ti, foi salvo para a honra e glória do Teu nome, e faz parte deste grande exército que um dia virá pelejar contra todo o mal, depois de termos ceado contigo, meu Deus, participar daquela santa, maravilhosa boda do Cordeiro. Meu Deus, meu Pai, mas tantos ainda precisam, Senhor, conhecer essa verdade. Tantos ainda acreditam em falsas profecias, em falsos profetas que dizem que o mundo há de acabar sem o Senhor voltar. Meu Deus, ajude-nos a levar essa palavra de salvação, essa palavra de certeza, meu Deus, meu Pai, para que nós possamos ver o Teu exército sendo grande e numeroso, meu Deus, meu Pai. Ajude-nos a levar a Tua palavra, enche-nos de coragem, permaneça conosco, meu Deus, meu Pai, receba o nosso culto e a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Aceite, mas não deixe de dar glórias ao nome do Senhor. Você veio para glorificar o nome precioso de Jesus. Nós vamos ouvir neste momento Geração JM estar louvando o nome de Jesus. E quando os jovens estão adorando o Senhor, você vai dando glórias ao Senhor, eu vou dando glórias ao Senhor. E quanto mais nós mandamos glória para o alto, mais respostas de Deus vêm para a nossa vida. O crente só não recebe na casa do Senhor
Senhor se ele não glorificar, porque se ele glorificar, isso mexe com o coração do Pai. Canta forte para Jesus. Enquanto os jovens estão cantando, vai intercedendo também pela juventude. A Bíblia diz que os jovens são fortes e já venceram o maligno. Eles vão adorar o nome do Senhor enquanto nós glorificamos com a nossa adoração. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor, glorificado é o nome de Jesus. Santo, santo é o nome de Jesus. Jesus, já tenho me cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, glória a Deus. Tu és santo, Senhor, tu és santo. Totalmente enganada, depositando sua fé, tanta coisa errada. Estão como o coxo em frente ao tanque a esperar, e não consegue ver quem pode lhes fazer andar. É tanto amor, tanto amor e heresia, e o povo cegamente acreditando dia a dia. Mas a igreja sabe em quem pode confiar, é só em Jesus Cristo, outro nunca haverá. Não está no tanque, ela está na fonte de água viva lá da cruz. A verdadeira fé não está nos montes, ela está firmada sobre a rocha que é Jesus. A verdadeira fé não idolatra os homens, pois ela está ligada na palavra que é fiel. A fé que é verdadeira permanece inabalável. A verdadeira fé faz Deus mover os céus.
O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz: pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Quando eu olho para o capítulo 11, no versículo 5, a Bíblia diz que pela fé Enoque andou com Deus e foi trasladado. A Bíblia explica em Hebreus capítulo 11, versículo de número 7, que Noé, divinamente inspirado, ele acreditou e foi salvo com a sua família. A Bíblia explica em Hebreus 11, 8, que Abraão, pela fé, ele saiu sem saber para onde ia, porque acreditava naquele que faz a promessa. E no capítulo 11, 17, a Bíblia diz que Abraão ofereceu seu filho Isaque. Mas o mais surpreendente é no versículo 24 do capítulo 11 de Hebreus, que Moisés, ele resolveu deixar de ser chamado filho da filha de Faraó, porque sabia que era melhor oferecê-lo ao próprio de Cristo do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. A fé é a maior riqueza que o crente recebe nesta vida. Nós vamos ouvir o irmão Caí, que vai ministrar uma porção da palavra nesta manhã. E quando nós vamos recebendo a palavra do Senhor, vamos glorificando o nome do Senhor. E após essa ministração, vamos estar orando pela obra missionária. E irmã Glória vai estar louvando o Senhor com uma canção após essa ministração da palavra. Quem está vivo, diga glória a Deus. Aleluia. Não deixe de glorificar o nome do Senhor. É uma manhã especial. Pai do Senhor, todos amém? Somos gratos a Deus pela misericórdia que Ele tem tido com todos nós. Aleluia. Pelo seu sublime amor e a sua graça que é derramada sobre a nossa vida. Esta é uma manhã de alegria, uma manhã que estamos todos contentes por estarmos na presença de Deus e estarmos aqui para louvar e bendizer ao seu santo nome. Aleluia. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia Sagrada. Esse texto ele chama muito a minha atenção. Ele está no livro de Salmos, Salmo de número 81. Vamos ler a partir do versículo de número 8. Salmo de número 81. Vamos ler a partir do versículo número 8, que diz: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te postes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e eu te encherei. Amém? Amados queridos irmãos, este é um texto. Esse texto ele chama muito a minha atenção e ele me faz perceber algumas verdades. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós entendemos que o Senhor nosso Deus, ele sempre tentava mostrar maneiras a Israel, a maneira de seguir o caminho correto, a maneira de andar corretamente, a maneira de viver corretamente, a maneira de estar corretamente. E sobre todas essas formas, nós vimos a misericórdia de Deus na vida do povo de Israel. Mas quando atentamos para a história, nós vemos que o povo de Israel, eles não quiseram saber das promessas de Deus. Depois de Deus ter usado tantos profetas, depois de Deus ter usado tantas pessoas para falar com o seu povo, para mostrar à sua nação escolhida que Ele era o Senhor e que Ele pretendia mudar a história daquela nação, aquela nação não deu a mínima. E quando olhamos para a história da Bíblia, nós vemos que o livro de Mateus ele começa contando a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e a Bíblia Sagrada diz que eles o rejeitaram. E agora, quando nós atentamos para essa inscrição do salmista Davi, nós vemos que Deus fala abertamente: ó Israel, se vocês atentassem às minhas palavras, se vocês estivessem atentos aos meus mandamentos, se vocês cumprissem as minhas verdades, eu certamente estaria convosco. E quando eu olho para o meio que estamos vivendo hoje, para esse mundo que estamos vivendo hoje, nós vemos que as pessoas elas dão mais importância às profecias de outras pessoas. Nós vemos que as pessoas esquecem-se que existe um Deus que é capaz de mudar os cativeiros dela, que é capaz de mudar a história delas. Existem pessoas que vêm à igreja, mas elas não sabem nem o princípio porque elas vieram à igreja. Existem pessoas que estão na casa do Senhor, mas elas não conhecem a Deus, elas não procuram conhecer ao nosso Senhor. E quando eu olho para os dias de hoje, eu estou vendo que nós estamos vivendo como Israel viveu.
Nós estamos dando ouvido a palavras às pessoas que estão lá fora. Nós estamos dando ouvido às coisas mínimas e esquecendo-se que Deus está conosco, esquecendo-se que o Senhor, aquele que nos criou, aquele que é o nosso Deus, Ele nos chama a todo momento, Ele nos traz a todo momento e diz: eu sou convosco, eu estou convosco, nada vai nos acontecer. Existe no mundo uma porção de crise. As pessoas estão neste mundo, essa doença mental que está tomando conta das pessoas, e muitos crentes, aqueles que se dizem crentes, estão desistindo de estar na casa de Deus, estão desistindo de estar na presença de Deus. Aí quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que o Senhor é conosco, que Ele é o nosso Deus, que Ele nos sustenta, que Ele nos tira dos lugares mais obscuros do mundo e nos coloca na presença dEle. Eu pergunto a muitas pessoas: quando é que nós vamos entender? Quando é que nós vamos nos mentalizar? Quando é que nós vamos abrir a nossa boca para dizermos que Deus é conosco e pararmos de nos importar com os problemas lá fora? Quando eu olho agora para a história de Moisés, no capítulo de número 3 do livro do Êxodo, versículo de número 14, o Senhor diz uma frase bem cara a Moisés: Moisés, eu sou. Moisés perguntou a Deus: Deus, quando eu for à terra do Egito, quando eu for lá libertar o seu povo, e eles me perguntarem quem é que me enviou até eles, o que eu vou dizer? Você abre a boca, Moisés, e vai dizer assim: eu sou. Eu sou. Nessa manhã eu quero dizer para você uma coisa interessante. Se as pessoas lá fora têm dito que você não vai conseguir, se as pessoas lá fora têm dito que você não é capaz, se as pessoas lá fora não têm dado nada por você, se os seus amigos de escola têm te abandonado, se a sua família tem te deixado para trás, escuta somente a palavra de Deus: eu sou. Deus é o Deus que está conosco. Deus é o Deus que nos livra de todo mal, e Ele te diz nessa manhã: eu sou, eu estou contigo. Escuta apenas a voz de Deus, porque Deus sabe aquilo que é melhor para a minha e para a sua vida. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Se você crê que Deus é contigo, diga glórias a Deus então, porque toda glória é para o nome dele. Vamos estar de pé, meus irmãos, nós vamos estar orando pela obra missionária. A irmã Glória vai estar fazendo esta oração juntamente com a igreja e já vai cantar logo em seguida. Nós estamos agradecidos ao nome do Senhor, porque você estar aqui nesta manhã, nós estarmos aqui nesta manhã, é um testemunho vivo de que Deus está conosco. O profeta Isaías, lá no capítulo número 43 do seu livro, no versículo 2, ele recebe uma promessa do Senhor que ele vaticina. Ele diz assim: olha, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Porque o segredo é: eu sou o Senhor que estou convosco, te conheço por nome. Deus não te conhece pela tua fraqueza, Deus não conhece pelos momentos de desânimo, mas Deus nos chama por nome. Para Deus não tem alcunha não, para Deus é o nome mesmo. E quero dizer para você, você pode até nem gostar do teu nome aqui, mas se você for fiel até o fim, vai receber um novo nome, que ninguém nunca pronunciou, que ninguém não sabe, mas é um nome que tem toda a virtude do Todo-Poderoso. Amém? Aleluia, Jesus, eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos orar porque os dias não têm sido fácil para nós, né? Os missionários que têm lutado, têm batalhado, né? Como já foi dito aqui, tinha muita gente preocupada e criando fortalezas para o fim do mundo. Mas o nosso Deus, nós que somos servos, nós sabemos que o Senhor, nem os anjos sabem o dia que Ele virá, né? Mas aqueles que não crêem, né? E ficam sofrendo antecipado. Então vamos estar orando para os nossos missionários que se encontram, né, por este país, os nossos missionários aqui da igreja. Que Deus venha cada dia mais usar como instrumento do Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, aqui nos colocamos, Senhor, na tua presença, pedindo, Senhor Deus, a tua misericórdia. Na multidão das tuas misericórdias, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência, Senhor. Seja qual for a dificuldade, Jesus, cura as enfermidades. Jesus, fortalece os missionários que tu enviaste aqui para estas terras. Sabemos que os dias estão difíceis. Se o Senhor não nos fortalecer, Senhor, o que será de nós? Pai, colocamos, Senhor, os nossos pastores missionários, o pastor César, o pastor Eliseu e toda
igreja com a paz do Senhor nesta manhã. Aleluia, Jesus. Glorificado no nome do Senhor. Toda honra e glória pertence ao Senhor. Glória a Jesus. Sempre abre uma porta para livrar e preserva o mundo inteiro. Se o escolhido nele está, Deus não te deixa nem por um minuto fracassar e dá um livramento no momento certo que precisar. Irmãos, com alegria eu quero fazer as apresentações dos irmãos que estão conosco e amigos também nessa oportunidade. A agenda vai vir para o culto rapidinho, eles estão projetando as canções, mas nós queremos com alegria os nomes que já sabemos aqui. Está conosco o João. João, por favor, fique de pé. E também o Aguinaldo. O Aguinaldo é irmão da irmã Noemi e o João é amigo da família também. Os irmãos estão felizes por Deus aqui nesta manhã. Querem manifestar dizendo um amém bem forte? Amém. São bem-vindos em nome de Jesus. Também está conosco Nitsulai e Cláudia. Por favor, fique de pé para eles estar conhecendo. Estão aí Nitsulai e Cláudia. Já são evangélicos? Já são evangélicos. Os irmãos estão felizes por Deus aqui nesta manhã. Querem manifestar dizendo um amém bem forte? Amém. São bem-vindos
em nome de Jesus. Tem liberdade da glória de Deus. Aqui é a casa do Pai Celestial. E também estamos felizes. Irmão Francis, ele está fazendo discipulado, né? A aula de discipulado é uma história maravilhosa. A aula de discipulado, ela tem horas que é em inglês, tem horas que é em espanhol, tem horas que é em português e tem horas que é em hindi. Quando é em hindi é só o irmão Francis que fala, não é? Mas hoje ele está de folga no trabalho e ele veio e permaneceu para o culto. Sempre ele fica só no discipulado, mas hoje está no culto. Estamos felizes pela vida do irmão Francis e por ele estar aqui nesta manhã. Se é verdade, os irmãos confirmam dizendo amém? Amém. Então vamos ficar de pé e dar uma saudação calorosa de boas-vindas. E em seguida nós estaremos adorando o nome precioso de Jesus, juntamente com a equipe de louvor. Vai colocar um pedestral aqui que eu preciso desse microfone. Nós vamos estar cantando adoração ao nome de Jesus. Que vamos dizer aos visitantes? Somos bem-vindos em nome de Jesus. Então vamos cantar. Vamos cantar. Quero que valorize. Quero que valorize. Enquanto prepara o predério, que é para preparar isso aí.
profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo 43, versículo 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Nesta manhã eu quero ministrar uma palavra subordinada ao tema, a providência de Deus. Diga comigo, a providência de Deus. Aleluia. Por esta razão nós estamos aqui nesta manhã, por causa da providência de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 13. Esse texto, um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Esse texto fala de resgate. Esse texto, ele fala de mudança de vida. Esse texto, ele revela o grande poder de Deus. Por isso eu quero ministrar nesta manhã sobre a providência de Deus. Providência. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz a Bíblia assim: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu repeti o texto, e nós vamos falar em voz de coro. Eu repito, os irmãos, após eu parar, de forma simultânea, tá bem? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Mantenha a sua Bíblia aberta, se assim dando glórias ao nome precioso de Jesus. Esta palavra providência, os dicionaristas, eles se empenharam para interpretá-la, para dar a sua significação, o seu significado, a sua definição. A palavra providência, ela está falando de disposições. A palavra providência, ela fala de disposições e medidas prévias, ou seja, tomada por antecipadas para alcançar o fim. Quando o dicionarista Aurélio ele se esmerava para definir esta palavra, ele entendeu que a suprema sabedoria de Deus, ela é o significado, ela é o sinônimo de Deus conduzir todas as coisas. Isso é chamado de providência. Se nós atentarmos para a definição do dicionário, dizemos que a suprema sabedoria com que Deus conduz as coisas é chamado então de providência. O próprio dicionarista, quando ele começa a interpretar isso, quando ele traz a nós, quando ele nos deixa perceber, ele sabia muito mais do que amontoar as frases em uma sintaxe correta. A intenção dele era traduzir para nós, a intenção dele era colocar o pensamento deste coração. Eu posso surpreendentemente pensar que a Bíblia explica na carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo de número 28, uma frase que poderia, ou textos que poderiam muito bem definir a palavra providência divina, providência de Deus. A Bíblia explica na carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo de número 28, diz assim a Bíblia: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Quem foi chamado segundo o decreto de Deus, diga glórias a Deus. Pastor, não estou entendendo. Paulo explica na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4 e no versículo 5, esta escolha, esse decreto, ele não foi assinado no momento que nós nascemos, ele não foi assinado no momento que nós alcançamos a maioridade civil, não. A Bíblia explica nessa carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou. O decreto foi assinado, nos predestinou para a salvação. Nesta manhã, quando eu ministro sobre a providência de Deus, eu estou embasado de que quem depende da providência de Deus, ele não é refém, ele não é prisioneiro da coincidência, não. Quem depende da providência de Deus, ele vai andar na dimensão de Deus, viver o plano de Deus, o projeto de Deus, não obstante a sua vida estar à bancarrota espiritual, moral e física. Mas quando eu entendo que fui chamado por um decreto de Deus, eu entendo que posso chegar a estar em um charco de lodo, posso estar afundando em meio a um pântano do pecado, mas se eu lembrar que eu fui chamado por um decreto, vai acontecer comigo o que o salmista revela no Salmo 40, no versículo de número 2, ele diz: ele tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando eu falo sobre providência de Deus, eu posso imaginar que
é porque o homem agora havia falhado, o homem agora estava em declínio espiritual, quebrado, cortado, rompido o relacionamento com Deus. Mas a Bíblia explica que ninguém pega Deus desprevenido, e no versículo 15 do capítulo 3 do livro de Gênesis, a Bíblia explica que o descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. O descendente da mulher, a Bíblia explica lá no capítulo 24, no versículo 2 do evangelho que escreve Lucas, que num domingo pela manhã, quando as mulheres chegaram ao sepulcro, o sepulcro estava aberto, vazio, e Jesus havia ressuscitado. A providência de Deus estava a se cumprir. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu falo de providência, nós entendemos que o herói da fé, Abraão, no capítulo de número 22 do livro de Gênesis, no versículo de número 13, a Bíblia explica que quando ele estava para imolar o seu filho, um sacrifício humano, Deus agora se manifesta. A providência de Deus aprisionou o cabrito pelas suas pontas e agora substituía Isaac no sacrifício. A providência de Deus é a mesma providência que um dia no Egito, no capítulo 45 do livro de Gênesis e no versículo 7, ela levou José alguns anos antes para o Egito, para que ele pudesse preservar em vida a sua família em uma crise financeira, em uma crise de fome que dominou toda a terra. Quando eu falo sobre providência, eu estou falando no capítulo 3 do livro de Êxodo, no versículo de número 10. A Bíblia explica que essa providência enviou Moisés ao Egito, como já foi citado nesta manhã. E quando chega ao Egito, a proposta de Deus, a providência de Deus é que 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas sairiam do Egito com mão forte, com mão poderosa, enfrentariam o deserto e iriam em direção à terra prometida. Quando eu falo de 2 milhões de pessoas na providência divina, eu estou falando de números grandes, de números gigantes. Mas o que é mais gigante em tudo isso é que aos 430 anos que eles haviam passado no Egito, mas agora a providência de Deus levanta um homem que leva ele para o deserto por 40 anos, para poder entender a intimidade com Deus. Leva ele 40 anos para o deserto, para ele saber que valia a pena o opróbrio de Cristo. Leva ele 40 anos para o deserto, só para Deus revelar: eu sou, está te enviando. A providência divina levou esse homem ao Egito, e agora a Bíblia Sagrada explica que traz agora o povo de volta. Esse texto do livro de Êxodo, no capítulo 13 e no versículo 21 e 22, esse povo sai do Egito, mais de 2 milhões de pessoas. Deus sabia onde eles iriam parar, Deus sabia que tipo de necessidades eles tinham. E no versículo 21 e 22, a Bíblia explica que durante o dia havia uma coluna de nuvem, durante a noite uma coluna de fogo, para que este povo jamais perdesse a direção em meio ao deserto. Era caminho que eles nunca haviam trilhado, era dificuldade que eles nunca haviam enfrentado. Mas a providência divina, ela é direção para a nossa vida. Não obstante não conhecemos a situação, não obstante não vivemos ainda o momento, mas a providência divina é segurança de que você vai chegar à terra prometida. A Bíblia Sagrada explica no livro do profeta Naum, no capítulo 1 e no versículo 7, Deus é uma fortaleza no tempo da angústia. E o que é mais glorioso, a providência fala: Ele conhece os que confiam nele. Nesta manhã eu tenho certeza absoluta que eu estou ministrando para crente que conhece a providência de Deus, que conhece a provisão de Deus, que conhece o projeto de Deus. A Bíblia explica no livro de Êxodo, no capítulo 14 e no versículo 21, que esta mesma providência, quando o povo agora para diante do Mar Vermelho e perceberam que o exército de Faraó vinha em sua direção, não era para o culto de ações de graça, e absoluto que não. O exército de Faraó vinha para poder eliminar Israel do mapa. Mas o Deus da providência, que começou o projeto no Éden, ele não termina em Jerusalém, ele não termina em Betânia, ele não termina em Belém, ele não termina em Cafarnaum, mas o final do projeto de Deus é o céu. A propósito, a Bíblia explica que o céu é o que Deus preparou para
aqueles que eu amo. A providência divina não se contentou em Nova York. A providência divina não se contentou no Catar. A providência divina não se contentou na Antártida, mas a providência divina se contentou com a Nova Jerusalém, que desce do céu adornada como uma noiva ataviada para o noivo. A Bíblia explica que essa mesma providência, ela fez Moisés erguer as mãos com a vara sobre o mar, e o mar se abriu. Mas a providência também, ela explica no versículo 26 do capítulo 14 do Êxodo, que ela novamente estende as suas mãos para que o povo de Deus passasse com segurança e o Egito não utilizasse da mesma oportunidade. Vou aplicar aqui uma coisa para você compreender. A solução da providência de Deus para a minha vida, para a sua vida, ninguém pode roubar, ninguém pode suplantar. O que Deus preparou para mim, o que Deus preparou para você, se nós não pegarmos, pode dormir descansado, porque vai cumprir. A providência de Deus jamais falha. A Bíblia Sagrada explica que essa providência é tão forte, tão alta, ao ponto de ela alimentar por 40 anos. Não, você não entendeu. Eu disse por 40 anos, mais de 2 milhões de pessoas no meio do deserto. Não tinha McDonald's, não tinha Burger King, não tinha picanha, não tinha nada disso, mas tinha a providência de Deus. A Bíblia Sagrada explica no livro de Êxodo, no capítulo 16 agora, no versículo 3, que quando eles estiveram diante da fome, quando eles estiveram diante da sede, eles começaram a lembrar do Egito, eles começaram a lembrar das cebolas, eles começaram a lembrar dos porcos, começaram a lembrar dos alhos, começaram a lembrar das paneladas de carne no Egito. Tem crente que quando ele começa a passar pela luta, quando ele começa a passar pela adversidade, ele começa a lembrar daquilo que ele comia, as bolotas que ele comia no Egito. Mas para que você entenda algo nesta manhã, não existe nada mais especial, não existe nada mais gostoso, não existe nada mais saboroso do que a emenda de Deus, do que o cardápio de Deus, porque a Bíblia explica no livro de Êxodo, no capítulo 16, versículo 14, que foi por 40 anos que Deus preservou este povo no deserto. Todo dia tinha maná, todo dia tinha alimento, e o dia que eles ficaram injuriados com Deus, nós queremos carne, Deus manda carne para comer por 30 dias. Esta é a providência de Deus. Olha, entenda nesta manhã, era para você ficar no glória a Deus. Sabe, porque muitas coisas pequenas afligem e tiram a sua paz, e Deus cuidou de mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Não tinha continente, não tinha primo doce, não tinha dia, não tinha mini preço, mas tinha a providência de Deus lá no deserto. Essa providência também ela concede vitória nas batalhas mais renhidas da vida. A Bíblia explica que a providência de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 17 e no versículo 11, esta mesma providência, ela foi responsável em manter as mãos de Moisés levantadas, e quando as mãos estavam levantadas, Deus dava vitória para Israel. Quando as mãos de Moisés abaixavam, Amaleque prevalecia. Vou aplicar aqui para você entender. Quando você levanta as suas mãos para o céu, não é simplesmente um gesto físico, eu estou me referindo à posição espiritual. Quando você se rende diante do Todo-Poderoso, quando você diz para Deus: Senhor, eu não consigo dar mais um passo sem a tua presença, a providência de Deus fala assim: ó, não temas que eu te tomo pela mão direita e te ajudo. Isaías capítulo 43 e o versículo de número 5, a Bíblia explica que essa providência, ela não tem medo de muralhas. No livro de Josué, no capítulo 6 e no versículo 20, a providência de Deus disse para o povo: rodeia a cidade por 7 dias, e no 7º dia por 7 vezes, e grita, porque a muralha vai cair e a cidade vai ser conquistada. Essa mesma providência, no livro de Juízes, no capítulo 7 e no versículo 19, ela manda que eles gritam: espada do Senhor, espada de Gideão, bate o cântaro. E agora os 300 com Gideão, eles vencem o exército dos midianitas. Essa providência não depende de números expressivos. Essa providência, ela depende que eu exercite a minha fé, porque o escritor aos Hebreus explica no capítulo
capítulo 11 e no versículo 1 do seu livro, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se tem crente com fé, diga glórias a Deus. Essa providência também, quando eu olho para a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17 e no versículo 49, essa mesma providência, ela dirigiu, direcionou, arquitetou a pedra que Davi lançara e encontrou a peça do gigante, porque essa providência não é que ela se especializou em lançar pedras, é que a providência de Deus, ela faz tudo muito mais abundante, além daquilo que eu penso ou imagino, segundo o poder que opera em nós. Efésios capítulo 3 versículo número 20, essa providência, ela foi responsável por multiplicar o azeite de uma mulher endividada, uma mulher viúva, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4 e no versículo 7, a dívida foi embora e aquela mulher ficou próspera, porque a providência de Deus encontrou espaço no seu coração. Qual o segredo daquela mulher? É que para desfrutar da providência de Deus, é o segredo para nós também, é preciso fechar a porta da incredulidade. A incredulidade não te agrega valores, a incredulidade não te dá presente, a incredulidade não te dá alegria, a incredulidade não te dá segurança. Aí você vai, então por que eu mandei essa maldita diante de mim? É porque a incredulidade, ela usurpa um espaço que é pertinente à fé. Se nesta manhã você crê na providência do Senhor, diga para a incredulidade: sai fora, incredulidade, porque o meu corpo, o meu ser, a minha alma vai ser cheia de fé. Eu estou empolgado com esta palavra nesta manhã, porque eu sei que Deus vai entrar com providência em casas, Deus vai entrar com providências em trabalhos, Deus vai entrar com providências em família. A Bíblia explica que o Jó, ele estava sofrendo de forma terrível, enfermidades cruciantes, endividado, perdera tudo, mas não perdera a segurança da providência de Deus. E quando seus amigos o injuriaram, quando seus amigos lhe caluniaram, no capítulo 19, no versículo 25 de Jó, ele se levanta e fala: tem uma coisa que você precisa entender, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Quem não teme acusação, quem não teme calúnia, quem não teme as coisas que são a cruz dessa vida, só é possível se estiver debaixo da providência de Deus. A Bíblia explica que essa mesma providência, no livro de Esther, tinha que ser em Esther, não poderia ser no Gênesis, não poderia ser no Êxodo, não poderia ser no livro de Juízes, não poderia ser no Josué, não poderia ser em Jó, muito menos em Apocalipse. A Bíblia explica no livro de Esther, um livro que curiosamente não há o vocábulo Deus, não existe nenhuma vez no livro de Esther o vocábulo Deus. Sabe por quê? É porque a providência de Deus, ela revelou algo glorioso. No capítulo 2 de Esther, no versículo 5, 6 e 7, diz a Bíblia que Mardoqueu agora, um homem benjamita, ele vai preso para a cidade de Suzã, vai preso sob o domínio babilônico, fica para o Império Persa. Mas ele não estava só, junto com ele estava uma prima. Deus poderia usar tanta coisa gloriosa, Deus poderia usar tantos homens poderosos, mas Deus escolheu uma menina órfã, não tinha pai, não tinha mãe, criada pelo tio, em uma cidade distante, um país distante. Para você entender, não tinha pátria, não tinha título de residência, não tinha PI, não tinha nenhum nome, ninguém poderia saber o nome dela. Mas existe um Deus do céu que te conhece por nome, existe um Deus do céu que te conhece no íntimo da sua alma, porque a palavra dele nesta manhã, ela vai até a direção do seu coração. Deus na sua providência, olha para mim nesta manhã, Deus na sua providência, ele utiliza coisas que não são para confundir as que são, utiliza coisas fracas para confundir as fortes, utiliza as coisas que são muito simples, visíveis, desprezíveis, para confundir as coisas que são. A Bíblia explica que Deus, na sua providência, ele utiliza o improvável, na sua providência, ele utiliza o impensável, na sua providência, ele utiliza o impossível, na sua providência, ele utiliza a insignificância. Para quê? Para revelar a sua grandeza. Para quê? Para revelar a sua soberania. Este livro de Esther, contextualizando ele pela Bíblia, os outros livros da Bíblia, ele está impresso entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras, só para você compreender que o Deus da providência, não obstante o vocábulo Deus não existir no livro de Esther, mas a providência dele está do primeiro ao último versículo.
Diz a Bíblia que todas as coisas, fala comigo, todas as coisas, não diga forte, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Essa menina Esther estava em um reino que não era o reino dela, estava em uma pátria que não era a pátria dela, não podia desfrutar do conforto do pai e da mãe, ela estava sendo cuidada por um primo em uma terra distante. E diz a Bíblia que Deus tem o controle. A Bíblia explica no primeiro capítulo de Esther que o rei Assuero, agora Artaxerxes, ele havia feito uma festa que durava 6 meses, e nessa festa de 6 meses, Deus no controle, a providência de Deus também estava no controle. Passaram os 6 meses, 180 dias, o rei agora alega, ele havia visto muitas coisas bonitas nesses 6 meses, a sua carne estava extravasada em deleites e prazeres, uma festa para homens, não tinha mulher naquela festa, uma festa de bebida, ele estava alegre, o rei estava feliz, e agora ele manda chamar toda a gente que morava na capital de inverno, a capital chamada Suzã, e manda fazer a festa, aumentar a festa, manda chamar todo o povo, todo mundo participava agora. Mas o que é tremendo, que Deus com todo o controle, ele manda agora, incentiva o rei a chamar a rainha, e a rainha não vem diante daqueles homens bêbados, a rainha Vasti não vem diante da ordem do mais poderoso monarca da época, o mais poderoso imperador. Deus ainda estava no controle, e diz a Bíblia que os seus eunucos, os homens que davam conselhos, os primeiros ministros, eles falam: rei, o que ela fez é mal. 7 eunucos que estavam diante do rei disseram: o que ela fez é mal. As mulheres vão desprezar os seus maridos no reino, vai perder toda a ordem da família, vai perder hierarquias, domínio, controle, autoridade lá. E agora diz a Bíblia Sagrada que Memucã traz um conselho para o rei: rei, traga agora, essa mulher não pode estar mais na tua presença, faz um decreto real, lembra do decreto? Faz um decreto real para ela nunca mais aparecer aqui. Deus estava mandando fazer um decreto. Sabe por que Memucã se levantou com essa sugestão? É porque era natural que a próxima rainha escolhida era entre a nobreza, era entre a aristocracia, e só tinha 7 ministros. Eles pensaram: olha, da nossa família vai sair a nova rainha, nova influência, mais poder, mais domínio, mais dinheiro. Mas Deus lá do céu estava controlando. Não, mais poder do céu, mais autoridade, mais o reino avança, mais proteção, mais segurança, mais os crentes são abençoados. Deus estava no controle, assinou o decreto real. Sabe por quê? Deus permitiu o decreto ser assinado. É porque Deus sabia que quando aquele rei sofresse saudades, sentisse saudade da rainha, ele não ia lembrar que fez promessa, ele não ia lembrar que havia destituído ela no cargo, mas havia um decreto assinado, a providência de Deus. Eu posso esquecer, os seus amigos podem esquecer, os meus familiares podem esquecer, mas o decreto de Deus está guardado no céu. Deus jamais esquece do que Ele prometeu para minha e para a sua vida. O decreto estava assinado. Para mim e para você entender, a primeira coisa nesta manhã eu quero ministrar é que o decreto, fala comigo, o decreto de Deus é algo da providência de Deus. Fala comigo, em primeiro lugar, a providência de Deus tem um decreto, e se é decreto não pode ser revogado. A Bíblia explica que todas as coisas, repetindo comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Qual é o decreto? João capítulo 3, versículo 16, textual da Bíblia: porque Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê mas tenha vida eterna. A Bíblia explica, 1 João capítulo 2, versículo 25, e essa é a vitória que temos dele, a vida eterna. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Por que o decreto é real? A Bíblia explica que no livro de Números, no capítulo 23 e no versículo 19, fala comigo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Balaque e Balaão teve que falar em algo que monstra isso. Ele tinha abençoado, versículo 20, e eu não posso revogar. Quando o diabo pensa em tocar na sua vida, quando o diabo pensa em estragar o teu casamento, quando ele pensa em estragar a tua casa, se você confia na providência de Deus, ele tem que dizer: não posso fazer nada, não posso agir nada, porque Ele abençoou. Tem um decreto, eu não posso revogar. O decreto
presente, não era para o tempo de agora, o decreto é para sempre. O amor de Deus vai de uma eternidade a outra sobre aqueles que temem o seu nome. Paulo, quando ele fala aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 5, ele fala: o amor procede de Deus, o decreto está assinado. Diga para a pessoa do lado: o decreto do rei está assinado. E agora o rei faz um decreto para todas as 127 províncias, todo o reino. Isso mostra que o decreto de Deus para providenciar coisas para a minha vida, em especial a salvação, ele não caduca com o final do ano. O projeto de Deus começou em 2012, se não arrebatar a igreja vai em 2013, até o dia do arrebatamento, porque o projeto da providência de Deus revela: Deus é soberano. Fala comigo: Deus é soberano. Ele poderia ter escolhido outras coisas, outras pessoas. Tinha gente importante no reino. Olha, tinha gente que vinha do caminho de Daniel, e agora havia a sua descendência formada pelo profeta. Mas Deus escolheu uma menina que era órfã, porque Deus estava mostrando a sua soberania. Paulo, quando ele fala aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, ele fala assim: escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. No versículo 28, escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são, ou que pensam ser. Qual que é o motivo? Paulo explica na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, versículo 29, para ninguém se gloriar diante do Senhor, diante dele. Essa expressão sagrada, ela está mostrando que o Deus da providência, primeiro, ele assinou o decreto. Você pode dormir tranquilo, ele cuida de você, ele te dá o sono, o Senhor te dá o sustento, o Senhor te dá a esperança, o Senhor te dá a segurança, porque ele é soberano. A providência de Deus diz: ele é soberano. Não é que Moisés não conhecia a Deus, como o irmão se ouve nesta manhã. Não é que Moisés não conhecia a Deus. Ele perguntou: quem está me enviando? É que ele queria saber se era o El Shaddai, se era o Jeová Rafá, se era o Jeová Sabaoth, se era o Jeová Sidênio. Ele queria saber que tipo de manifestação aconteceria. E ele dizia: eu sou. Deus estava dizendo: eu sou completo, eu sou todo-poderoso. Não vou economizar na unção, não vou economizar no livramento, não vou economizar no poder, mas eu vou manifestar os meus sinais sobre o Egito. Os filisteus aguentaram 3 sinais, os egípcios aguentaram 10, mas se tivessem que ter mais, Deus tinha muito mais sinais, porque Deus é poderoso para poder realizar também no nosso tempo coisa gloriosa. Terceiro lugar, a Bíblia explica que a soberania de Deus, ela revela a graça de Deus. A Bíblia diz que essa menina, por nome de Esther, ela está concorrendo com todas as pessoas, todas as jovens do reino, todas as beldades do reino, mas é que ela via algo diferente. E percebo isso na palavra. Quando ela chegou diante do eunuco que ia conduzir a seleção, ele olhou para aquela jovem, ele viu que ela não tinha nada de vulgar, ele viu que ela não era como as outras do mundo, ele percebeu que havia algo diferente na vida dela, havia uma graça. Quando eu olho para o segundo livro, o segundo capítulo de Esther, versículos 7 e 15, diz que ela tinha graça. Fala comigo: ela tinha graça. A providência de Deus, ela revela a graça de Deus. Sabe por que você está aqui nesta manhã? Não é porque você decidiu. Você e eu estamos aqui nesta manhã, não é porque nós acostumamos com a igreja, não. É porque a graça de Deus, ela foi uma constante sobre a nossa vida. Deus venceu a sua resistência, Deus venceu a minha resistência. Por isso a graça me trouxe aqui nesta manhã. E sabe o segredo aqui da providência? Aquela jovem agora recebe os atavios, ela recebe os enfeites. Deus te deu dons, Deus te deu habilidades, tudo são atavios que Deus dá, é tudo enfeite, é tudo acessório que Deus dá. Mas ela ficou 6 meses no óleo. Ah, irmãos, tem uma coisa que o crente geme, é quando ele está no óleo, aleluia. Quando ele não tem oportunidade, quando parece que ninguém liga para ele, quando parece que ninguém lembra do nome dele, quando parece que ninguém dá presente para ele, que toda a gente ignora ele. Ei, irmão, você está no óleo, você está no óleo, e no óleo não perde, no óleo não oxida, no óleo não estraga, no óleo não desvia, no óleo não fica murmurando, mas o Senhor dá graça. Lá no óleo Deus trabalha. Esther tinha toda a graça. Ei, meu Deus, você é profético nesta manhã. Esther tinha a graça de Deus, mas teve que passar pelo óleo. Diga para a pessoa do lado: se você está no óleo, só glorifica o nome do Senhor. Mas nem só de óleo vive o homem, né?
A palavra nem só de pão, eu falo nem só de óleo vive o homem. Os 6 últimos meses, Deus começou a revelar para Esther especiarias. Ela estava sendo preparada para poder viver, para poder desfrutar da providência de Deus. As especiarias falam de alegria, falam de gozo, falam da mansidão de Deus, falam da benignidade de Deus, falam da bondade de Deus, falam do controle de Deus. E diz a Bíblia que essa mulher agora começa a receber os enfeites, as especiarias. Deus já estava preparando para a providência agir. Deus não é empregado da gente, Deus não obedece às nossas ordens, mas se nós nos humilhamos, se nós nos quebrantamos, se nós nos prostramos, diz o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 5, versículo 5, para Vasti, entenda aqui, Deus resiste o soberbo, mas a graça humilde, aleluia. Ele estava aprendendo 6 meses especialistas, aprendendo a ser humilde, 6 meses aprendendo a valorizar as coisas sagradas, 6 meses aprendendo a valorizar a oportunidade. Mas a Bíblia explica, quando eu olho para a carta que Paulo escreve para o irmão Tito, no capítulo 2, no versículo número 11, ele fala: a graça se há manifestado, trazendo salvação. Não é só para Esther, não é só para Mardoqueu, não é só para aquele povo ali. A graça ensina, a graça nos ensina a renunciar toda a concupiscência deste mundo, para que nós vivamos o presente século justa, sóbria e piamente. Viver piamente com o Senhor significa passar provação, passar adversidade, mas tem um segredo no capítulo 35, Salmo 35, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Fala comigo assim: Deus assinou o decreto. Diga forte: Deus assinou o decreto. Diga assim: Deus é soberano. A providência revela a graça. E agora a parte mais difícil: se manifesta no tempo de Deus. Se existe uma coisa difícil no relacionamento com Deus, é compreender o tempo. Compreender o tempo de Deus. Quando o sábio Salomão escreve a carta de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Do dia que a rainha Vasti não aceitou entrar em uma festa para bêbados, até o dia que Esther fora coroada, a Bíblia explica que se passaram mais de 4 anos. Tem crente que está tão na urgência com Deus, fala: Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, não vem mais no culto. Se o Senhor não falar comigo agora, não vou ser crente mais. E irmão, Deus está falando com você que a providência de Deus não saiu da sua vida. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Esther, versículo 17, que ela estava sendo coroada pela graça e pela benevolência. Mas é algo que eu tenho que entender: o tempo é difícil. O tempo é difícil porque Deus tem modos operantes diferentes. Paulo, estou pensando no Paulo o tempo inteiro. Salomão, quando ele escreve a Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 6, ele fala assim que há um tempo e um propósito. Fala comigo: porque para todo propósito há tempo e modo. Sabe o que aconteceu? O rei agora estava ameaçado de morte. E Mardoqueu, esse bendito primo de Esther, ele dá as características daquele sequestro, possível sequestro, e a morte do rei. E agora o rei manda inquirir, manda examinar de fato era verdade. Ao contrário de Mardoqueu receber a bênção do esforço do seu trabalho, da sua dedicação ao rei, o rei chama um homem agadita por nome de Amã, uma medata, e chama esse Amã e coloca ele e fala: Vasti, hoje você vai mandar aqui abaixo de mim, você é o primeiro, você vai governar. Como nós sentiríamos? E esforçamos, trabalhamos, pagamos o preço, e chega outra pessoa e toma a nossa posição, e nós falamos: meu Deus do céu, o que está acontecendo? É o propósito, é o tempo, é o modus operandi de Deus. Amã, ele começou a curtir, começou a desfrutar de algo que ele não tinha mexido a menor palha. E agora Mardoqueu, o primo de Esther, estava agora à beira do palácio. Satanás já tinha perdido com Esther, pensou: deixa Esther para lá. Mas agora Mardoqueu era uma ameaça visível. Mardoqueu era uma ameaça constante, porque toda a gente havia esquecido de Mardoqueu, do seu gesto, não recebeu honrarias. O inferno parece que estava triunfando, mas a providência de Deus diz que Deus há de trazer a juízo. Fala comigo: Deus há de trazer a juízo todas as coisas ocultas. Isso aí é Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 14. É porque quando o inferno aparentemente está triunfando, Deus está trabalhando. A providência
providência de Deus faz até o rei perder o sono. Diz a Bíblia no livro de Esther, capítulo 6, versículo 1, que o rei perdeu o sono. Você não entendeu? Eu disse que o rei perdeu o sono. Sabe o que significa dizer? Deus não deixou o rei dormir. Manda trazer os livros que Deus se escreveu. Lembra da profecia? Não tem nada encoberto que não há de ser revelado. A Bíblia explica, no livro de Lucas também, Jesus está dizendo, capítulo 12, versículo 2, todas as coisas ocultas serão reveladas. E agora o rei manda trazer um livro. O que está escrito no livro? Olha, um homem por nome, um homem judeu, por nome Mardoqueu, ele livrou o rei da morte. E o rei pergunta: o que ele ganhou? O que ele recebeu? E alguém disse: ele não foi recompensado. Quando agora o inferno havia se preparado para a cartada fatal, a cartada final, quando parece que tudo estava concluído já, Mardoqueu agora, lá no lar de Amã, havia um conluio, havia uma reunião, dizendo assim: amanhã eu vou marcar uma entrevista com o rei, amanhã eu vou definir a morte de Mardoqueu, pode construir aí a forca, porque amanhã é o último dia dele. A Bíblia explica que não vem tentação que não seja humana, Coríntios 10 e 13, e junto com a tentação Deus dá o escape. Sabe por qual segredo isso? É porque Deus não me deixa ser tentado além daquilo que eu possa suportar. Amã, quando chegou de manhã pelo rei, aquele rei que estava cheio de olheiras como eu assim, ele agora se manifesta no pátio e apresenta e diz para o rei, alguém diz: olha, quem está no pátio é Amã. Sabe o que Amã tinha ido lá fazer? Ia pedir para executar o crente, ia pedir para acabar com a vida do crente, mas o céu não dorme. A Bíblia Sagrada explica no Salmo de número 121, versículo 4, o guarda de Israel não dormita e não dorme. Deus não tem secretária eletrônica, nem secretário físico. Quando eu falo com Deus é direto, o canal da intercessão é liberado. O céu não tem fila de madrugada nem hora nenhuma, porque o Todo-Poderoso Alabachandará, Ele conhece os mais distintos gemidos da nossa alma. A Bíblia explica na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, agora versículo 26 e 27, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando Amã agora se apresenta diante do rei, o rei fala: Amã, traz para mim um conselho. Qual é o conselho, rei? O que se fará o homem cuja honra o rei deseja honrar, cuja honra o rei deseja dignificar? Amã olhou para aquilo e falou: a coisa está melhor do que eu pensei, está melhor do que eu imaginei. Eu pensava que ele ia pedir apenas para dar uma execução aqui, mas existe algo aqui maior. Eu gostava tanto de usar a coroa do rei, o carro do rei, as vestes do rei, usar tudo do rei. Eu, de propósito, queria ser o rei. E ele fala: rei, é o seguinte, se o senhor quer honrar mesmo, manda o mais escolhido dos príncipes, o mais importante, pegar a coroa que o rei usa, a veste que o rei usa, o cavalo que o rei usa, e manda esse povo sair pela cidade, anunciando: assim se fará o homem cuja honra o rei deseja honrar. Ah, é assim? É assim, exatamente. Então faz assim com Mardoqueu. Ah, o ímpio, meu Deus do céu, eu imagino aqui que Mardoqueu vem conduzindo assim o carro, dizendo assim para Amã: aceita Jesus, é melhor para você, fica crente, você vai andar aqui em cima e não aí embaixo, fica crente, porque o céu é melhor. O Deus da providência não deixou você me matar. Tá vendo por que eu não ajoelhava? É porque eu me rendo diante do Senhor. Quem se rende diante do Senhor não tem que se ajoelhar diante dos problemas. Quem se rende diante do Senhor não tem que se humilhar diante das calúnias. Quem se rende diante do Senhor não tem que se humilhar diante da fala de Satanás. A cidade estava cheia. Alguém dizia: ei, Mardoqueu, está mandando agora, hein? Ele diz: toda glória ao nome do Senhor. Mas como ele saiu da situação? Dizia: toda glória ao nome do Senhor. Sabe como terminou a história? Para mim concluir aqui nesta manhã, Mardoqueu terminou honrado, uma coroa própria para ele. Não era coroa emprestada, não era coroa para um momento. É porque as bênçãos de Deus que a providência traz não são bênçãos que duram 5 dias, nem 10 dias, nem 50 anos. É coisa eterna. Tudo que Deus provê na sua providência é para transcender para a eternidade. Pastor, eu não estou entendendo. Parece que Deus agora, ele nunca mais está percebendo o ímpio perto de mim. Parece que Deus está ignorando o ímpio
sofrimento. A Bíblia explica no livro de Naum, no capítulo 1 e no versículo 3, fala comigo: Deus é tardio em irar-se, mas o culpado não tem por inocente. Diga forte: mas o culpado não tem por inocente. Agora, qual que é o segredo da providência? Deus faz o seu caminho no meio da tormenta, e as nuvens são pó dos seus pés. Essa tormenta é o momento mais difícil da luta, mas é o momento que a providência de Deus se torna mais eficaz. É o momento onde a providência de Deus se torna mais certa. Agora Mardoqueu saía com uma coroa real, uma veste azul com branco. Ele saía agora com presente do rei, uma capa de ouro fino, que era mais glorioso. Toda a cidade se alegrava por causa da vitória de Mardoqueu. Esther no palácio, Mardoqueu andando pela cidade. É assim que Deus tem para nós, aquele que for fiel até o final. A Bíblia explica no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25, que já estava terminando a madrugada, entre 3 e 6 da manhã. Os discípulos pensaram: está tudo acabado, o mar está revolto, o vento está contrário. Mas quando eles pensam desta forma, vai aparecer no meio da tormenta, cumprindo Naum, capítulo 1, versículo 3, vai no meio da tormenta, eles serão fantasmas. Não tem nada de fantasma, é o Jesus da providência que está chegando. Você pode estar vivendo uma fantasia tão terrível, um pesadelo que você nem consegue lembrar dele mais, mas nesta manhã Deus manda dizer para você: a tua tormenta está chegando ao final. Olha só para Jesus. O escritor aos Hebreus explica no capítulo 12, versículo 1. Qual que é o segredo? Nós, porém, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos para trás o embaraço, o pecado tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo proposto, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, só para que você pudesse ser alcançado, e eu também, pela providência de Deus. Você fala: pastor, eu não aguento mais chorar, não aguento mais chorar, minha alma está arrebentada por dentro. O salmista traz uma definição da providência no capítulo 30 dos Salmos, e o versículo 5, a parte B: o choro pode durar uma noite, mas não é eterno, a alegria vem pelo amanhã. Fique de pé em nome de Jesus. E eu quero nesta manhã fazer 2 convites aqui, 2 convites, e vai ser junto, aleluia. Eu gostaria que tocasse uma canção aqui, porque ele vive e posso crer no amanhã. E quando nós vamos estar aqui fazendo um convite, eu quero convidar você que quer mudar a vida. Chegou hoje 3 de dezembro e você consegue maquiar cada situação, mas não consegue enganar a si próprio. Nesta manhã Deus tem algo para a sua vida. Te trouxe esse lugar nesta manhã para mudar a sua história. Você já olhou para a parede, já várias vezes chorou, já teve perdas irreparáveis, foi ruído por um sentimento de remorso. Mas nessa manhã o Senhor quer colocar arrependimento no teu coração. Não é remorso mais. Qual é a diferença? Vou dar 2 exemplos para você compreender. Pedro traiu Jesus. Pedro traiu Jesus. Mas quando ele olhou assim para a cruz, quando ele olhou para as feridas, disse: essas feridas eram para mim. Diz a Bíblia que Pedro, ele se arrependeu, porque ele mudou de atitude. E Judas foi lá para devolver as moedas. Disse: olha, eu vendi sangue inocente, quero devolver as moedas. Ninguém quis aceitar as moedas, ele lançou na igreja. Ninguém pegou as moedas, exceto depois para comprar no campo. Disse: é com você, com ele. Foi dominado pelo remorso. O remorso não leva ao arrependimento, não leva, são coisas simples. Mas é para poder ser perdoado, é preciso ter o arrependimento. Para ter o arrependimento, é preciso confessar os pecados. O céu é real. A providência de Deus no Gênesis 3 e 15, no Gênesis 3 e 15, ela passou por Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir esta palavra. Deus nesta manhã quer mudar a sua história. Você pensa: mas como eu vou me livrar disso? Como eu vou determinar essa situação? Isso não é para você. Lembra que eu disse que Deus trabalha com o impensável? Deus trabalha com o impossível. Deus trabalha com aquilo que é inadiável. Deus trabalha com o ímpio. Deus usa até a incompetência dos ímpios para poder
providência. E nesta manhã eu quero perguntar se você quer aceitar Jesus como Salvador. Deus vai mudar a sua história. Se você já é crente e estava afastado, hoje é o dia de você reconciliar. Dizer, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Se aconteceu na vida de Esther, se aconteceu na vida de Moisés, se aconteceu na vida de Josué, se aconteceu na vida de Mardoqueu, acontece também na sua vida. Mas é preciso um passo de fé. Tem alguém nesta manhã que quer aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus? Essa é uma manhã especial. É uma manhã da sua mudança. Satanás quer te manter, te matar afunilado, encortado, escondido, para você não reagir. Mas nesta manhã a providência de Deus disse: olha, não temas, eu vou colocar o seu pé sobre uma rocha. Então nesta manhã eu vou partir para o segundo convite. Eu estou te esperando que Deus ministre ao meu coração que você precisa hoje, precisa agora. Esse é o tempo, é o modus operandi de Deus. Você não está compreendendo, não compreendeu, porque o que tem que fazer aqui? Você vê porque Deus te ama. Você vê porque o decreto da cidade. Você vê porque Deus é soberano. Você vê porque a sua providência manifesta a graça. Você vê porque Deus é dono do tempo. Deus é longânimo, mas Deus é juízo também. Hoje, nesta manhã, eu estou te convidando a vir para o Senhor e dizer: eu quero. Tem alguém nesta manhã? Vou partir para o segundo convite. Não temos ninguém que quer aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus nesta manhã. É sua oportunidade. Você está vivo e a oportunidade é porque está vivo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, na Bíblia Revista Atualizada, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus não te criou para viver 50 anos ou 100 anos. Deus te criou para um projeto eterno. Mas é preciso aceitá-lo como Salvador. Segundo convite nesta manhã, você está chegando no final do ano e pensou por várias vezes, até falando, disse assim: na minha vida nada mudou neste ano. Foi uma derrota atrás de outra, um fracasso atrás de outro, um sofrimento elevado à 10ª potência. Então potencializar já foi. Nesta manhã, Deus quer mudar o seu cativeiro. Se você quiser tomar posse desta vitória, esse é o momento agora. Mas eu quero mudar a minha vida. A minha vida glorificar o nome do Senhor. Não sou eu que faço nada, a providência dele. Mas o que eu era um caso excluído já de qualquer solução. De estar fora das leis, estava acabado. Não tinha direitos, mas nosso direito vem do Senhor. Eu estou te convidando porque Deus nesta manhã, partindo para tarde já, Ele quer mudar a história da sua vida. Eu sei, tem vida tão acabada aqui, tão detonada, que se pudesse mudar a história há 10 anos atrás, queria dar um salto no tempo. Não queria ter vivido os 10 anos. Sabe por que isso aconteceu? Porque esses 10 anos foram anos de derrota, foram anos de costas para Deus. Mas você está vivo. E a única condição que Deus exige é você estar vivo. Você está vivo. A igreja vai olhar, é uma guerra espiritual agora, que o inferno não quer recuar, mas os céus precisam avançar. Sobre a minha vida não tem jeito. A pessoa não sabe a história da minha vida, o filme da minha vida. Eu não preciso saber, porque o Senhor já sabe. O salmista, ele diz no Salmo 139, versículo 16: todos os meus dias já estavam escritos no seu livro, quando nenhum deles ainda existia. Deus não escreveu sua história há 10 anos, não, santo. Deus escreveu sua história antes de você nascer. A minha também. Por isso, nessa manhã estava escrito. Mas é para você dizer: eu quero saltar, eu quero jogar um jogo por terra, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Você pode ser livre nesta manhã, mas tem que dar um passo de fé. Sozinho não consegue, mas o Espírito do Senhor está aqui para te ajudar. O Espírito do Senhor está aqui para te ajudar. Eu não estou falando que as pessoas vão pegar, não. Isso aqui é para você que sentiu tudo isso. Fala tudo isso esse ano, você vai me dar. Acho que vou preparar. Acho que vou desistir.
Eu sei que nesta manhã você está enfrentando uma guerra aí. Por isso eu contigo nessa oração. Eu estou te ajudando. Eu estou aqui para dizer para você assim: olha, conta conosco. E Deus muda a sua história. Mas eu não quero te forçar a uma decisão. Porque eu não posso te forçar a ser vitorioso. Eu não posso te forçar a ser uma pessoa realizada na presença do Senhor. Nada se compara à realização na presença do Senhor. A providência de Deus está aqui. Alcançou Israel, alcançou um monte de pessoas, como Jó, Esther, e alcançou a vida nesta manhã. Vamos estar orando neste momento. Levanta sua mão para frente. Eu sei que tem pessoas que estão dizendo: Senhor, eu quero um ponto final hoje, um ponto final hoje. E Deus já colocou um ponto final na sua luta hoje. Deus Santo e maravilhoso, quero te exaltar nesta manhã, Senhor. A tua providência, Senhor, até o próprio missionarista, ele teve que falar que era a tua soberana vontade em aplicar as tuas obras, fazer as tuas obras. Eu sei, Senhor, que esse dia estava antecipadamente no teu conhecimento, no teu coração. E aqui está de voltando, Senhor, esses 3 irmãos. Deus, que entenderam, Senhor, que apenas na tua presença há uma mudança definitiva. Deus, eu quero te pedir, quero todo jugo. Eu quero te pedir, Senhor, repreenda toda a retaliação do inferno na vida dos teus filhos e suas respectivas famílias. Senhor, eu quero te pedir, devolve a alegria do céu, devolve o gozo da salvação, o prazer de servir, Senhor. Senhor, para que este ano que está concluindo agora, Senhor, ele venha a ser concluído, Senhor, com hinos de vitória, com hinos de celebração, com regozijo, com gozo, Pai. Porque a tua providência, Senhor, é maior do que qualquer coincidência nesta vida. A tua providência, Senhor, é o teu controle absoluto sobre as nossas vidas. E nós nos rendemos diante da tua soberania. Nós, Senhor, clamamos por a tua graça. E nós pedimos, nos ajude a compreender o teu tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode voltar vitorioso, amém? Aleluia. Sente por um instante. Deus faz o caminho no meio da tormenta, mas conhece que confiam nele. Nós vamos ofertar para a obra do Senhor nesta manhã. Você que trouxe a sua oferta para a obra do Senhor nesta manhã, faça isso com muita alegria. O crente que oferta na casa do Senhor, ele oferta porque compreende. Nenhum crente é constrangido a ofertar como nenhum ímpio também não. Mas quando nós ofertamos, nós estamos em um gesto de gratidão, de reconhecimento, reconhecendo essa soberania de Deus. O crente não oferta para ser próspero, ele oferta porque o Senhor concedeu. A prosperidade que Deus dá ao crente não está vinculada apenas a valores econômicos e financeiros. A prosperidade do crente, ela advém da fé, ela advém da fidelidade, porque Deus abençoa aquele que é fiel. Então, quando o crente oferta, ele oferta com gesto de gratidão. Senhor, eu te oferto como um gesto de gratidão. Não barganhe com Deus, não barganhe com Deus, mas oferta com alegria. Diz o salmista, Salmo de Davi agora, no Salmo 24, ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Diga comigo assim: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. E eu amo a obra de Deus. Eu amo. Se você ama a obra do Senhor, pode ofertar nesta manhã. Oferte com bastante alegria, entregue seus dízimos com bastante alegria, porque o Senhor vai estar te recompensando, porque Ele é fiel. Amém? Oferte com bastante alegria na presença do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E o povo de Deus diga amém.